E aí, pessoal do canal Nathan Game. É, nesse vídeo eu quero falar assim, porque eu estou aficionado pela minha ida a São Paulo. E eu tenho que explicar o seguinte: a minha ida a São Paulo explica o significado do meu purgatório. Explica por que que eu sofri, eu quero saber. Porque eu fui escolhido para sofrer e para ver vídeos através do meu olho, ver vídeos. Qual o propósito desses vídeos? Porque eu vi vídeos e cenas do passado. Então era tipo uma forma espiritual de ver. Mas era física também. Porque tinha textura física. Então eu vi vídeos do passado. E vídeos do presente também. Que era do presente. Por que eu vi gente famosa falando sobre várias coisas, como filmes, séries, que eu não tinha a menor ideia. Por que eu vi galãs feios? Por que eu vi os caras a voz do Oráculo Jovem Pan? Oráculo Jovem Pan, que era um programa de São Paulo. Por que eu tive... eu comecei a ver coisas do passado. Eu conversando com meus amigos. Eu lembrei de uma coisa que aconteceu no passado. Eu não sei se aconteceu mesmo. Mas o que eu vi no terceiro olho, que era tipo... Você vê assim, através do seu olho, mas é transparente. E você consegue ouvir. Eu vi o seguinte. Eu vi eu conversando com meu amigo, o Luiz Felipe. E eu começava a imitar... Ele e eu começava a imitar o Ronald Rios. Como se a gente estivesse apresentando o Boladamente de 2013. Então era como se a gente estivesse imitando o Ronald Rios. Aí a gente fala, Ronald Rios, é você? Aí ele falou, eu tô aqui gravando. Aí eu falei, você tá gravando o quê? Ah, eu tô gravando um negócio aqui pro meu novo canal. Aí, tipo, a gente conversava com ele, mas, tipo, isso que eu vi. Então, a gente conversava com o Ronald Rios lá em 2010. Era estranho. De uma forma espiritual, falando com ele. Mas, tipo, não tem como isso acontecer, porque o Boladamente é de 2013. Então, era como se fosse uma viagem no tempo. Mas não era viagem no tempo. Era, tipo, alguma entidade imitando o Ronald Rios, fazendo ali, a gente crer que ele tava em 2013. Mas a gente tava em 2010. Então, era, tipo, uma entidade imitando ele pra fazer a gente pensar que a viagem do tempo existe no mundo espiritual. Que eu não sei se existe ou não. Se existir, então o futuro já existe, cara. O futuro já existe. Eu espero que não exista a viagem no tempo, porque senão o nosso futuro já está traçado. E quem vai pro inferno, então já estaria condenado desde o início a ir pro inferno. Porque o futuro já existe. E quem vai pro céu já estaria condenado a ir pro céu. Porque o futuro já existe. Então é determinismo puro, né? E a gente colocaria até os santos no determinismo, pô. Jesus viveria no determinismo. São Pedro viveria no determinismo. Então todos eles iam morrer de uma maneira muito brutal, né? Foi brutal a morte deles. Mas eu preciso saber... O que eu percebi, assim, é o seguinte. Eu fui pra São Paulo antes de 10 de abril de 2010. Porque 10 de abril de 2010 foi a estreia do Legendários. Mas eu não estava lá, eu estava assistindo no apartamento. Eu não estava lá. O meu não convidou eu pra ir lá. Aí eu tava lá. Aí o segundo Legendários, eu também não tava lá. Eu vi lá como tava organizado, Legendários. Eu vi o programa, tá no YouTube, segundo Legendários. E eu também não tava lá. No terceiro, provavelmente eu tava lá no terceiro. No terceiro Legendários eu tava lá. E tinha uma mulher que tava. Tinha uma mulher que era do. Como que chama? Bailarina que fala, né? Tinha uma bailarina, assistente de palco, que tava grávida lá e tava frio pra caramba lá o estúdio. E eu lembro lá. E aí o Mion me deu um macacão preto e branco. É o estilo quinta categoria pra mim. Ele deu um macacão preto e branco pra mim. E eu lembro que o Mionzinho tava lá. Mas, tipo, não tem imagens no YouTube
mostrando essa terceira vez que o Legendários estava lá. Não teve mais. E eu lembro o seguinte: o uniforme Legendários do Marcos Mion não era laranja e preto. Eu que sugeri isso pra ele. Eu sugeri pra ele, eu perguntei do uniforme. Ele falou: vai ser preto, vai ser normal. Ele falou: não, você tem que ser laranja e preto. O Legendários na laranja e preto. Aí ele falou: boa ideia. Usar laranja e preto. E o Mionzinho tinha sido esquecido, cara. E eu lembrei o Marcos Mion do Mionzinho. E o Mionzinho conseguiu ir pra estreia, cara. A estreia, o Mionzinho tava lá, mas ele não tava atrás. Eu vi lá, ele tava lá. Na primeira aparição, ele tava lá. Eu pensei que ele não estaria lá. Ele tava lá na primeira... 10 de abril, ele tava lá. O Mionzinho tava lá. E aí eu acho que eu conheci só na terceira vez. No terceiro Legendários que eu fui lá. Que tem uma região do palco que eu tava... tinha gente lá. E aí eu... quando dava intervalo, o Mion ia pra lá e ia ficar conversando comigo. Mas essa ida a São Paulo iria me explicar quais são os meus erros, quais são os meus acertos e qual o motivo de eu ter sido apresentado esses vídeos e qual o motivo de eu ser torturado, cara. Isso que eu quero saber. Quero saber por que eu fui torturado em vão, pra nada. Qual o motivo? Vai representar a dualidade? Isso que eu tô tentando filosofar. Às vezes você é torturado vai representar a dualidade do purgatório. Porque o purgatório é como se fosse você estar entre o céu e o inferno. Então, se você está sendo torturado, você está perto do inferno, mas você não está no inferno. E você está perto do céu, mas você não está no céu. O céu só é atingido quando você fica sem dor. E eu tive essa experiência de ficar sem dor. Foi em 2024, cara. E eu comecei a ver o mundo todo colorido, cara. E era legal, eu não tava com dor, não tava com nada, não tava com problema no intestino, que agora eu estou com problema no intestino, não sei se é os remédios de esquizofrenia que eu tô tomando. E é foda, cara. E por que eu tô tomando remédios? Por quê? Porque eu estou usurpando do governo. Tô brincando. Tô usurpando do governo, sim. Porque eu estou sofrendo com TDAH. Eu tenho TDAH. E eu preciso de... eu preciso... TDA, eu tenho TDA. Eu preciso... Já é outra história. Eu preciso de um laudo falando que eu tenho TDA, cara. TDA. E a psiquiatra não quer me dar esse laudo. Quer insistir que eu sou esquizofrênico. Sendo que eu não sou esquizofrênico. E é foda. Os medicamentos podem estar afetando o intestino. E eu não sei. Eu não sei se está afetando. E eu nunca tentei ficar sem os medicamentos. Porque meu pai me obriga a tomar medicamentos. E eu tenho que tomar por quê? Porque eu não quero brigar com ele. E aí, tipo, eu sou submetido, cara. A isso aí, cara. A essa dúvida. Se, sei lá, a dúvida da dor, né? Como que eu vou me curar? Como que eu vou me curar desse problema no intestino? Eu tenho síndrome do intestino irritável, que eu tô achando que eu tenho. E isso foi criado por Deus que deu essa doença a mim? Ou eu geneticamente já tinha essa doença na minha genética, né? Aí eu fico em dúvida se Deus me colocou essa doença em mim. Ou se eu geneticamente já tinha essa doença do intestino irritável. E muitas pessoas têm essa merda. Eu tenho exatamente os mesmos sintomas que as pessoas relatam, né? Do síndrome do intestino irritável, né? Eu não sei se os remédios de esquizofrênico estão afetando e piorando mais meu quadro. Espero que não. Espero que essa doença vai acabar, cara. Essa doença vai acabar. Mas voltando ao tópico de São Paulo, cara. Se eu soubesse o que eu fiz em São Paulo, eu ia saber porque eu fui torturado pela entidade maligna que me zoou e denegriu eu, moralmente. E contou várias mentiras. Contou várias mentiras. E blasfemou também. Pra que blasfemar?
Porque Deus iria blasfemar só contra ele mesmo. Por que ele iria blasfemar contra ele mesmo? Foram desferidas blasfemas que eu ouvi e não foi legal. Deus blasfemando a si mesmo. E pra que isso? Isso só me deixou mais com medo. E se Deus, o Deus que a gente tá... a gente é filho, é um cara maligno. Então isso abre portas pra isso. Aí eu pensei, cara, se Deus é maligno, estamos ferrados. Eu espero que não. Eu espero que ele estava... Eu espero pensar que toda essa humilhação que eu sofri foi uma zoeira que ele criou. Por algum motivo. Não foi legal, mas se ele achou engraçado, o problema é dele, entendeu? Ele achou engraçado, eu não achei engraçado. Mas pra pessoa que faz a tortura é engraçado, né? Mas beleza. Beleza, eu parei de ser torturado. Isso é bom. Ponto positivo. Eu poderia ser torturado pra sempre. Mas não tô sendo torturado. Eu estou com problema no intestino que é causado pela minha doença. Intestino irritável, cara. Mas beleza. Se eu soubesse o que aconteceu em São Paulo, eu ia saber os meus erros e acertos. Eu ia saber meus erros e acertos. Sabendo meus erros e acertos, eu sei o que aconteceu para eu ser torturado aqui em 2025. Entendeu? Em 2024, eu tive a convicção, eu tive fé que Marcos Mion ia vir me resgatar. Era uma fé que eu tinha, cara. Mas aí, mas eu não sei por que eu tinha essa convicção, eu só tinha esse pensamento. Era um pensamento que eu tive. E aí, em 2025, eu comecei a ter as visões, né? O terceiro olho, cara. Tipo, bizarro. Por que que Aí é tipo uma profecia, cara. Você fala assim, não, esse cara tem uma ligação comigo. E aí você começa a ver os vídeos que tem ligação com o Marcos Mion também. Então, os vídeos tinha ligação com o Marcos Mion, cara. Isso que é bizarro. Não era ligação com o Faustão, não era ligação com o Luciano Huck, não era ligação com Rafinha Bastos, entendeu? Os vídeos tinham ligação com o Marcos Mion. E eram pessoas que eram da... Eram pessoas... Tipo, eu assistia Galãs Feios. Eu vi vídeos de Galãs Feios falando de mim. Mas, tipo, não usando meu nome. Usando meu novo nome. Que é Natan. E eu vi... tipo... Coisas que aconteceram no passado. Por exemplo, falando do meu nome. Que eu tinha criado um novo nome pra mim. Seria Natan Roberto. Natan Roberto Mion. Esse seria meu nome novo. Que eu criei. Eu criei esse nome. E eu lembro do subtenente, lá no exército, ele elogiando meu nome. E eu falei, caramba, eu criei esse nome, eu criei um nome pra mim, Natan Roberto. Não faz sentido. Por que eu criei Natan Roberto? Ele falou, Natan Roberto é um bom nome. Eu não sei por que eu criei esse nome. Eu não consegui entender por que eu criei esse nome, cara. Natan Roberto. Mas é um nome que eu tinha criado, cara. Faz tempo, eu não lembrava, cara. E muito provavelmente, em 2010, eu já pedia para as pessoas me chamar de Natan, cara. Em 2010. Eu acho que... Eu acho que eu falei pro Marcos Mion começar a me chamar de Natan, cara. Eu não gostava do meu nome. Chama de Natan, entendeu? Alguma coisa assim. Então eu tinha escolhido esse nome Natan faz tempo, cara. Eu tinha esquecido dele. Mas, tipo, as visões que eu tive tinha total relação com o Marcos Mion. E eu fico pensando assim, se eu não tivesse sido estúpido... Mas você tem que pensar o seguinte, eu só tinha 11 anos e meio. 11 anos e meio. 11 anos e meio. Um cara inteligente. Um cara inteligente de 11 anos e meio. E tinha talento. E eu fui numa festa. A festa. E lá tinha o Marcos Mion, tava lá. E
É, beleza. E aí ele me convidou pra São Paulo. Então, se coloque na minha situação, que era uma oportunidade de ter contatos de São Paulo, que poderia me dar uma oportunidade de emprego no show business, né? Como comediante. E beleza, e eu peguei. Mas se eu não tivesse ido pra São Paulo, toda essa história, nada disso teria acontecido. Eu estaria com os poderes do Espírito Santo, mas, tipo, muito provavelmente eu não ia ser torturado. Eu não ia ser torturado e não ia aparecer vídeos no meu cérebro. Porque os vídeos dependem do Marcos Mion. Se você tira o Marcos Mion da minha rede de contatos, você tira os vídeos que eu vou ver. E possivelmente a tortura. Então a ida a São Paulo, de certa forma, foi minha morte. Foi a minha decepção, cara. Foi minha tortura. Porque se eu não tivesse conhecido o Marcos Mion, eu não ia ser torturado pela entidade. E eu não ia ver vídeos de pessoas que são amigas de Marcos Mion. E pessoas que são... Não amigas de Marcos Mion, mas pessoas que estão em São Paulo, tipo, Galãs Feios. Os caras do Galãs Feios não são amigos do Marcos Mion. Mas, tipo, eles estão em São Paulo. E... que mais? Os caras da Casa TV aqui, cara. Os caras da Casa TV. Eu vi o Luizinho e o Casemiro, cara. E eu falando de mim e falando de outras coisas, de filme, etc. Eles não falavam do Mion em si, eles falavam de filmes. E eu vi eles. E eu pensei assim, por que eles vão perder tempo fazendo um vídeo pra mim? Aí eu tenho uma outra teoria também. Se, tipo, Deus consegue criar deepfakes de pessoas famosas. Mas se ele consegue criar deepfake de pessoas famosas, por que ele cria deepfake de pessoas plausíveis, cara? Por que ele não cria deepfake, por exemplo? Ele criou um deepfake, uma pessoa não plausível, do PC Siqueira. Eu vi o PC Siqueira falando. Falando do controle. Eu vi ele falando desse aqui, cara. Ele falando desse controle. Desse controle aqui. Desse sistema aqui. X-Armor X. Eu vi o PC Siqueira falando sobre isso, cara. No vídeo que eu vi. Isso não é plausível, porque seria muita coincidência eu ter comprado, cara. Ele falando do jogo, do controle. E era a voz dele, cara. Então, eu penso o seguinte, cara. Que a maior parte foi deepfake. Mas se foi deepfake, qual o sentido do deepfake, entendeu? Qual o sentido do deepfake? E se for deepfake, por que não colocou um deepfake não plausível, cara? Sei lá, o Jimmy Kimmel. Eu tava esperando o Jimmy Kimmel aparecer. Um cara americano aparecer. Mas não apareceram. Eu falei, não vai aparecer nenhum americano, cara. Apareceu o Léo Goulart. Mas, tipo, quando apareceu o Léo Goulart, eu não parecia que era ele. Parecia que era uma montagem, cara. Parecia uma montagem. Claramente que era montagem. Então, era meio estranho. A textura do vídeo dele era diferente. Parecia uma montagem. Não era... A inflexão da voz não parecia ser real. Era tipo deepfake mesmo. Mas outros vídeos não pareciam deepfake. Por exemplo, o vídeo que eu vi da Fátima Bernardes no encontro, falando de mim, não parecia deepfake. Porque ela tava bem calma, ela tava falando, aí ela tava conversando com o cameraman. Tipo, não parecia deepfake, era estranho, porque eu não conseguia... Isso que é foda. Eu não consigo ver em retrospectiva se os vídeos são deepfake, se todos os vídeos são deepfake ou se alguns vídeos são deepfake. Isso que é foda. Eu não consigo saber, tipo, esse deepfake, esse do Galãs Feios é deepfake, aquele do Casemiro é deepfake, aquele da Fátima Bernardes é deepfake. Mas se tudo é deepfake, então por que ele não colocou, por exemplo, ele poderia colocar o Caldeirão do Hulk no deepfake, mas ele não colocou o Caldeirão do Hulk. Ele poderia colocar o Fantástico no deepfake. Não viu o Fantástico no deepfake. Não viu o Fantástico. Ou ele poderia colocar o Ratinho. Eu não vi o Ratinho. Não vi o Ratinho no deepfake. Ele poderia colocar o Ratinho no deepfake falando de mim, falando de filmes. Não colocou. Ele colocou o Galãs Feios e o Casemiro. Justo pessoas que são plausíveis de fazer um conteúdo react e fazer um conteúdo de filmes. Entendeu?
E o Casemiro e o Luizinho falando de filmes, assim. Filmes que não existem. O Luizinho falava assim: vamos lá, Casemiro. Filmes que não existem. Filmes não plausíveis. Aí eles começavam a comentar: não, um filme tal, Star Wars. 7º filme do Star Wars. Como que a gente ia fazer? Aí, tipo, falando de filmes que não existem. E aí falando: vamos falar de Ruby Sparks agora. Agora, filmes plausíveis. Ruby Sparks 2. Vamos lá. Como que ia ser o Ruby Sparks 2, Casemiro? A Casemiro, não, o Ruby Sparks 2 ia ser assim, o Calvin ia assim, ele ia enfrentar determinados desafios. Aí eles ficavam comentando assim. E era o trejeito, era igual ao do Casemiro e do Luizinho, cara. E eu ficava tentando pensar, assim, porque era meio difícil eu ver o vídeo e pensar ao mesmo tempo. Ele tá tentando pensar assim, quando que eles gravaram esses vídeos, cara? Quando eles gravaram esses vídeos? Porque eu não conseguia ver, era meio transparente. E não dava pra saber, porque eles não falavam que dia que eles gravaram. Eles não falaram, eles começavam... Era um vídeo rodando e não tinha como pausar, não tinha que falar, peraí, pausa aí. Não tinha como pausar. Tava rodando o vídeo e eu não conseguia pausar o vídeo. E ficou... Por 60 dias eu fiquei vendo vídeos, cara. E eu tentando absorver ao máximo, cara. E às vezes eu passava mal e era difícil de entender o que tava sendo passado no vídeo. Às vezes eu passava mal, não era legal... E os vídeos, os caras zombavam de mim. Era foda, cara. Tipo, eles zombavam de mim. Um dos primeiros vídeos que eu vi, quando eu comecei a ter o terceiro olho, foi da Patrícia Bravanel no Silvio Santos, cara. E ela, às vezes, ela zombava de mim. Isso que eu achava louco, cara. Eu achava muito bizarro isso. Ela ficava zombando de mim enquanto eu passava mal, cara. Aí eu pensei assim, ela deve estar lendo algum script. Ela deve ter algum script espiritual, cara. Porque ela tá falando de mim, eu passando mal, e ela falando, é normal passar mal, é normal passar mal, todo mundo passa mal. Um dia passa, ela falava assim, umas coisas tranquilizantes, assim. Era a Patrícia Bravanel falando isso. Aí, beleza. Aí, beleza. Aí, tipo... Tá. Eu vi a Patrícia Bravanel. Aí depois era outra coisa. Aí eu pensei, eles começaram a falar assim, não, vai aparecer CQC, né? Aí eu pensei, não, vai aparecer CQC, o CQC vai aparecer no meu terceiro olho. E eu vou ver o CQC, né? Não vi o CQC. Não vi o CQC. Por quê? Porque o CQC já acabou. A única coisa bizarra que eu vi, cara, era uma entrevista, que eu já falei aqui, era uma entrevista lá no Chic Show, que era o João Gordo e a Malu Magalhães na praia, falando sobre música. E... eu ouvi a voz do João Gordo, cara. Mas era uma voz deepfake, cara. Era uma voz deepfake do João Gordo. E ele quebrando a quarta parede, falando assim, fica tranquilo, Nathan. Tipo, esse aqui é deepfake. A gente tá usando Eleven Labs, né, Malu? A gente tá usando Eleven Labs. Aí ele ficava entrevistando ela, aí ela ficava respondendo umas coisas nada a ver. Ela falava coisas coerentes. Mas, tipo, beleza. Isso aí foi a coisa mais estranha que eu vi, porque... tipo, o João Gordo, ele é ateu. Ele não ia se submeter a gravar um negócio pra mim. Ele não ia se submeter a isso. Então, isso me leva a crer que é deepfake. Que eu vi um deepfake. Porque o João Gordo não ia se submeter a isso, cara. Só se pagaram ele pra falar isso. Mas, tipo, não faz sentido, cara. Ele se submeter a isso. A ir no estúdio e gravar um áudio pra mim. E era um áudio gigante, era tipo uns 20 minutos. Eram mínimo uns 10 minutos dele falando. E era um áudio. E ele é um dos caras que, tipo, ele não faria um vídeo pra mim. Nem a pau, cara. Nem a pau ele faria um vídeo pra mim. As outras pessoas fariam, cara. O Rafinha faria. O PC Siqueira faria. O Cauê Moura, um pé atrás. Eu não sei se ele faria um vídeo pra mim. Mas, tipo, é foda. Mas o que é foda também é a gente tem que falar do seguinte. Da morte do PC Siqueira. Ocorreu a morte dele foi no Natal de 2024, cara. Mas o vídeo que quando eu vi o vídeo do terceiro olho, o PC Siqueira já estava morto. Como que eu tava vendo o vídeo se ele já estava morto? E dentro do vídeo que eu tava vendo, o Cauê Moura começou a zoar com o PC Siqueira. Falou assim, e o IML? Como que vai ficar IML, ô PC Siqueira? Eles estão tranquilos? Aí o PC Siqueira respondia, não, eles estão tranquilos, não vai dar em nada, tipo...
eu não morri, eu tô vivo. Tipo, dando a entender que o PC Siqueira fingiu a morte dele no ML. Mas aí a gente tem 3. Aí eu fico pensando assim, cara, não é possível que o PC Siqueira esteja vivo. Não tem como fingir a morte de você próprio. Aí eu fiquei pensando assim, será que os caras do o Renato, do Hermes Renato morreu mesmo? Aí eu fiquei teorizando assim, uma conspiração, cara. Isso aqui é uma conspiração, os caras não morreram? Tá, vamos dizer que ele morreu. Beleza, ele morreu. Então, se ele morreu, é um deepfake. Então era um deepfake que eu vi. Mas era um deepfake muito realista, porque eu pensei que era real. Porque tava lá o Rafinha, o Cauê e o Pesqueira. Era deepfake. Mas aí a gente tem que entrar no tema. Qual o motivo de deepfake? Por que ele foi apresentado? Tipo, aí a gente volta pro a mesma questão, cara. Qual o motivo de tudo, entendeu? Por que me mostrar deepfake? Qual que é o sentido de mostrar deepfake? Por que não coloca o Zeca Camargo no Fantástico falando comigo? Ou o Tadeu Schmidt falando com os cavalinhos, falando comigo? Ou o Júlio do Cocoricó? Por que não? Outra coisa que também vi foi o Renato Cariani conversando com o Sérgio Sacani. Aí tava ele conversando com o Júlio. Aí era Renato, Júlio. Aí Renato Cariani. Renato e Sérgio. Renato Cariani e o Sérgio Sacani conversando. Mas aí ele tem que voltar de novo, cara. O Sérgio Sacani, ele é ateu, cara. Ele é ateu. Então, como que ele é ateu e faz um vídeo pra mim? Mas o vídeo não era pra mim. Ele não falava meu nome. Mas ele conversava com o Renato Cariani, né? Mas, ele não falava Mas ele... Era estranho que, o Sérgio Sacani, ele começava a fazer piadas que só quem tem poder do Espírito Santo entende. O Sérgio Sacani falava assim, não, que eu levei um tiro de shotgun no estômago, no intestino. Eu levei um tiro de shotgun e de espingarda. Ele começava a falar isso. Aí ele falou, quando você levou um tiro? Eu tava no banheiro, eu levei um tiro, cara. Deus me deu um tiro. Aí ele começava a falar assim, o Giovanni me deu um tiro em mim. Giovanni, em nome de Deus. Que dá tiro nos outros. Aí, beleza. Aí ele ficava fazendo essas piadas, cara, sinistras. De levar um tiro. De levar um tiro no estômago, levar um tiro de shotgun, de espingarda. Uma espingarda espiritual. De um deus de entidade. Beleza. Aí, Isso é um papo bizarro, cara. Não é legal pensar que um deus vai dar um tiro em você, cara. De espingarda ou shotgun. Não é um papo legal, né? E você fica triste com medo. Mas beleza. Outra coisa também é... Falando em levar tiro... Beleza, o Sérgio Cariani falou sobre os tiros, cara. E então ele tinha conhecimento do Espírito Santo, cara. Mas como se ele tem conhecimento do Espírito Santo, se ele é ateu, entendeu? Então não faz sentido isso aí. Ele ser ateu e falar esse conhecimento do Espírito Santo. Você leva tiro. Outra visão que eu vi foi o Otaviano Costa, do Multishow. Ele tava saindo de trás das câmeras e fazendo assim, ia colocando a mão no estômago e falando assim: caramba, levei um tiro. Levei um tiro no estômago. Aí a Monique Rosa falando: você levou um tiro de quem? Do nosso diretor, Giovanni. O diretor atirou em mim. Aí ele falando assim: o diretor atirou em mim. Eu levei um tiro. Aí ele com dor assim, mostrando. Aí você levou um tiro mesmo? Não. Eu não levei um tiro nenhum, eu tô brincando. É porque Giovanni mandou eu brincar. Ele falou pra eu brincar disso. Mas eu não levei nenhum tiro, não. Tô bem. Aí, ele brincava, ele falava assim que ele levou um tiro, mas não levou, entendeu? É meio estranho, cara. E, eu não lembro, eu não conseguia assistir o video show. Porque quando eu tava na escola, passava o video show, cara. E eu não consegui ver, cara. E... Não, acho que eu conseguia ver, porque era meio-dia, né? O video show começava 1 hora. Eu acho que uma parte do video show eu conseguia ver, sim. Eu não via toda a parte. Mas eu vi uma parte do video show, porque eu lembro, assim.
Vou pegar uma parte do vídeo show. Ou quando eu faltava da escola, aí eu via o vídeo show. Mas beleza. O Otaviano. Aí beleza, o Otaviano ele foi pra Band, né? Tipo, vendo ele na Band, ele não parece que ele tem poderes do Espírito Santo, tipo, ele é um cara que falava com o Espírito Santo, né? E tipo, na Band ele não parecia que tinha poderes, era estranho, cara. Só se ele tem poderes e fica e guarda pra si próprio, né? Pode ser também. Também é estranho. Mas se todo mundo tem poderes, aí volta aquela primeira questão, né? Se todo mundo tem poderes, se todos esses famosos têm poderes, por que eles não falam, não quebra a quarta parede, a quarta parede e fala coisas, conhecimentos do Espírito Santo, por exemplo? Por que eles não falam assim, não, o São Pedro é inteligente? Por que eles não falam isso? Eles não falam assim, o Tiaguinho, ele é perspicaz. Tipo, eles não falam sobre isso, eles não falam sobre o Espírito Santo. E os discípulos, né? Ninguém fala dos discípulos de Jesus e suas personalidades. E então isso me leva a crer que ninguém tem poder. Eles não têm conhecimento dos poderes do Espírito Santo. Só eu tenho, cara. Isso que é estranho, cara. Só eu tenho. E então a gente volta. São perguntas que tem que saber. Qual o propósito do purgatório? Só eu passei pelo purgatório? Só eu passei pelo purgatório? Só eu irei passar pelo purgatório? Quarta. Quando os meus poderes vão voltar? Meus poderes do Espírito Santo vão voltar. Quinto, as outras pessoas têm poderes do Espírito Santo? Sexto, as pessoas têm conhecimento dos poderes do Espírito Santo? Porque parece que ninguém tem os poderes e ninguém tem o conhecimento dos poderes. Sétimo, existe uma maneira das outras pessoas terem os poderes do Espírito Santo antes de eu ter. Ou seja, elas têm os poderes antes de eu ter. E agora eu tô sem os poderes. Vamos dizer que alguém tem os poderes. Vamos dizer que Jesus fala com o Marcos Mion. Agora, hoje, por exemplo. E aí ele tem os poderes. Aí a vida dele vai mudar totalmente. E agora ele tem conhecimento do metafísico. Agora ele tem conhecimento do metafísico e pode influenciar as pessoas. Ao invés de ser um robô da Globo. Entendeu? E... beleza. E... tipo, qual que é o propósito do Espírito Santo? Qual que é o propósito do Espírito Santo? Isso que eu tô tentando entender. Qual o propósito do Espírito Santo? Qual que é o propósito de eu ser torturado? Pra nada. E qual que é o propósito... qual que é a minha ligação com o Marcos Mion? Sem ser essa viagem que eu fiz em 2010. Eu fiz uma viagem em 2010. Tá, beleza. Se encerrou. Mas por que essa viagem foi tão importante ao ponto de ser citada, como assim dizer, de ser mencionada novamente em 2024. Em 2024 não, 2025. No meu purgatório. Através do terceiro olho. Por que foi mencionado? O Marcos Mion. Entendeu? E... outra coisa. Por que eu não vi o Marcos Mion no terceiro olho? Poderia ver. Mas eu não vi. Eu não vi ele no terceiro olho. Então ele não gravou nenhum vídeo pra mim. Nenhum recado ele gravou. Ele poderia gravar. Mas eu não vi, não gravou, cara. Não gravou nenhum vídeo pra mim. Só da Fátima Bernardes que eu vi. Ela falou assim, pode ficar tranquila. E a Fátima Bernardes falando assim, estuda pro Enem que você é inteligente. Todas as suas formas... ela falou pra estudar pro Enem que eu sou inteligente, meu QI é 150. E esse era o último recado. Falou assim, seu purgatório vai acabar em 437 dias, 437, alguma coisa assim. 400 e poucos dias vai acabar. E fica tranquila que tudo vai dar certo. Mas aí, a partir de que ponto que ela tá contando? Aí eu tô tentando contar de agosto de 2024. Tô tentando contar. Aí o purgatório meu ia terminar no primeiro semestre desse ano. Isso que é o meu cálculo, não sei se tá correto. Mas o que acontece no final do purgatório? Você não vai pro céu? O que seria esse céu?
O que seria esse céu? E outra coisa, por que que lá na droga do meu emprego, do exército, ficavam mencionando Globo? Por quê? Por que o nome da Globo era mencionado? E eu lembro de... Uma vez eu conversei com o Major sobre o Marcos Mion, que ele estava na Record, entendeu? E o plano da gente é que ele fosse pra Globo, entendeu? Agora ele tá na Globo. Mas beleza. Qual que... Tipo, lá no meu trabalho, lá no exército, a gente ficava fazendo reuniões. Fazia reuniões várias vezes por semana pra gente discutir como melhorar o Brasil. Era tipo um grupo Illuminati. Era um grupo seleto de pessoas que tentavam ter ideias. Aí a gente passava assim, tipo... Não, eu tinha uma ideia. E se a gente colocar o Boulos, o Guilherme Boulos, pra ser um governador de São Paulo? Por exemplo, a gente ficava dando ideias, assim. O Guilherme Boulos é inteligente. Mais inteligente que nós. Ele seria um bom político. E coisa assim, né? Beleza. E colocar o Major lá. Eu falei pro Major se candidatar. Mas ninguém ia votar nele. Ele tava com preocupações que ninguém votaria nele. O que é triste. Eu acharia ele legal. Ele daria um bom político. E lá no trabalho, eu trabalhava 2021. 2021, 2022, 2023. 2024. Em 2021, final de 2021, eu comecei a trabalhar em novembro. E eu acho que em 2022 que eu comecei a demonstrar os poderes do Espírito Santo pra um cara lá. E esse cara falava com o Espírito Santo também. Ele falava com São Marcos. Aí eu perguntei pra ele se ele falava com São Tomé. E ele esqueceu. Ele esqueceu. Tudo me leva a crer que ele não é o escolhido. Se ele esqueceu, por que que ele esquece? Por que que ele esquece? Por que que as pessoas esquecem do Espírito Santo? Essas são questões que eu não entendo, cara. Mas eu também esquecia. Eu esquecia também. Se você me perguntasse... se você perguntasse em 2020 se eu falava com Jesus, ou se eu tinha poder do Espírito Santo, eu ia falar não pra você. Eu ia falar não. Eu ia falar, eu não tenho poderes. Eu não falo com Jesus. Porque grande parte da minha vida eu fui deísta. Eu pensava que Jesus, ele não tinha poderes. Não tinha poderes. Ele era um homem que cometeu um crime contra o Estado. De se proclamar um rei. Isso é crime contra o Estado, de sedição. Eu pensava nisso. Que Jesus era um cara que era um humano que não tinha poderes, que morreu. E ele não voltou. Isso que eu pensava. E mesmo assim, mesmo tendo essa crença, mesmo tendo virado deísta, que é estranho eu ter virado deísta, sendo que em 2017 eu falava com Jesus, em 2017 eu falava com Jesus. Ah, tá! Em 2017 eu já lia sobre o Bart Ehrman. Eu já lia os livros do Bart Ehrman em 2017. E eu comentei isso com o Major. Esse livro do Bart Ehrman é legal. Então eu ficava estudando com o Bart Ehrman e o Bart Ehrman, ele fez a minha mente. E aí eu pensei que Jesus não tinha poderes. E o Bart Ehrman falou, não, ele não tinha poderes. Ele não tinha poderes. Aí ele fez eu acreditar nisso. Mas mesmo acreditando nisso, eu tive poderes. Tive poderes do Espírito Santo. Retornou. Meus poderes do Espírito Santo retornaram. Isso é bom, né? Então mesmo se você tem uma crença idiota, se você for uma pessoa pura,
Jesus vai te dar os poderes de volta. Entendeu? Isso é legal. Isso é poderoso. Mas beleza. Beleza. E eu tive alucinações também que eu vi, tipo... tipo, era como se fosse a Polícia Federal. Uns vídeos da Polícia Federal aparecendo na minha TV, como se fosse uma alucinação, cara. Aí era tipo um loop, cara. Aí eu dava pra... Eu pensava assim... O pixel da tela da TV foi modificado por Deus. Dava pra perceber que Deus modificou a tela pra fazer passar um vídeo que era em loops da Polícia Federal. Aí eu pensei assim, se tá passando a Polícia Federal agora, um loop, se eu pensar em outra coisa, será que muda? Aí eu comecei a acreditar assim, será que a teoria o segredo, teoria da atração tá certa? Porque se eu tô pensando, eu gostava da Polícia Federal e tá passando coisa da Polícia Federal na TV. Se eu pensar em outra coisa, será que muda a TV? Vai começar a aparecer mulher gostosa na TV? Se eu pensar em mulher gostosa? Isso que eu pensava, assim, Deus vai mudar a TV, porque agora já estou no céu e agora vai aparecer tudo que eu quero. Isso que eu pensei, cara. Vai ser incrível isso acontecer, né? Mas não, só for por um tempo lá que começou a aparecer a Polícia Federal lá em loop, assim. Aí o áudio era diferente, mas o loop da Polícia Federal era o mesmo. Aí eu tentava mudar a TV, cara, e não era TV. Era tipo o loop que eu tava vendo. E só eu via. As outras pessoas não viam. Mas durou pouco tempo esse loop. Umas 4 horas. Aí depois terminou esse loop. Eu parei de ver essa alucinação na TV, que era o pixel na tela. Que era o pixel da tela sendo modificado, cara. E dá pra ver que tá modificado. Eu pensei assim, caramba, eu nunca mais vou ver TV. Mas eu via meu celular, tava normal. Eu falei, cara, eu nunca vou ver TV porque a TV tá bugada, que tá passando a mesma coisa, cara. E era estranho, cara. Beleza. E beleza. Aí que tá, cara. Como que. Se eu soubesse o que aconteceu, quando que eu vim? Quando que eu vim de São Paulo? Foi. Foi na terceira. Eu fiquei 3 semanas em São Paulo? É o mínimo que eu tenha ficado. Eu devo ter ficado 3 semanas em São Paulo, cara. Mas o que eu fiz lá? Nada. Eu não fiz nada. Eu não falei com padres, não falei com pastores. Não falei com R.R. Soares. E. E não falei dos poderes, né? Se eu falei, eu esqueci, cara. Se eu fui lá falar com o R. Soares, falar, ó, o plano é o seguinte. Eu esqueci. E se eu falei, vamos supor que eu tenha falado com o R. Soares e os pastores lá. Nada mudou, cara, porque a política é a mesma droga. É a mesma merda. Ninguém tem poderes do Espírito Santo, todo mundo é otário. O Bolsonaro está preso. O Bolsonaro não tem Espírito Santo. Se ele tivesse Espírito Santo, ele não estaria preso. Entendeu? Ele não estaria preso. Agora ele vai morrer na prisão domiciliar. Sendo que ele. Porque ele não tinha poderes do Espírito Santo, sei lá. Deus não favoreceu ele, né? Mas é foda, cara. E. Lula também não tem poderes do Espírito Santo, senão ele falaria sobre o Espírito Santo nas palestras. Ele quase nunca fala. Quase nunca fala do Espírito Santo. E é isso aí, cara. Tipo, aí que a gente volta pra mesma pergunta. Qual o propósito do Espírito Santo? Se o Espírito Santo agiu em mim para impactar pessoas lá em São Paulo, esse impacto que fez não foi o suficiente. Não foi o suficiente. Porque nada mudou. Você lembra do Felipe Solari? Eu cumprimentei o Felipe Solari. Estava lá. Felipe Solari. Mas beleza. E. Tipo, o impacto não deu em nada, cara. Zero impacto. Zero impacto.
Porque é terrível. Mas no meu trabalho, ficavam falando. Tinha colegas que falavam sobre mim. Falavam assim, ah, quando que você vai pra Globo? Quando você vai pra Globo? Aí eu falei, não chegou nenhum contrato pra mim, cara. Não recebi nenhum contrato. Ninguém ligou pra mim. Eu nunca vou pra Globo. Nunca irei pra Globo. Não tenho contrato. Não tenho contrato. E não sou amigo do Boninho. O Boninho estava na Globo naquela época. O Boninho não ligou pra mim. E eu não tenho contrato. Eu vou morrer aqui. Aí, tipo, a menina falava assim, não, você vai pra Globo, sim. Jesus me contou. Jesus me contou. Aí eu falei, Jesus pode estar mentindo, ele tá brincando, pô. Ele pode brincar, ele tá zoando, pô. Ele pode estar brincando. Mas é foda, cara. E, tipo, vamos supor que o Espírito Santo volte pra mim. O que seria uma boa notícia. Seria legal, cara. Se o Espírito Santo voltasse pra mim, eu ia ter meus poderes de volta. E eu não estaria mais sozinha. Eu teria vários amigos inteligentes que me mostrariam o que fazer nessa terra pra ser uma pessoa decente, entendeu? Mas no pior dos casos, se o Espírito Santo não voltar, se o Espírito Santo não voltar, essa seria a pior notícia pra mim. Seria a pior notícia se o Espírito Santo não voltar pra mim. Porque eu só vou saber da verdade, a verdade com V maiúsculo, quando eu partir, quando eu falecer. O que não será em breve. E vai ser muito demorado. E seria uma tortura ficar anos e anos sem saber da verdade. Sem saber da verdade. E é foda, cara. Eu quero saber da verdade. Do que tudo que eu passei. E qual o motivo, a razão de eu ter passado essas coisas. E a razão de eu ter visto coisas que eu nunca imaginaria que eu tivesse visto. E só eu vi. Então, vamos dizer, no melhor dos casos, volte meus poderes. Marcos Mion aparece aí. Ele fala: ah, tá. Agora já acabou seu purgatório. Agora, vamos lá em São Paulo achar um lugar pra você morar. E beleza, você vai trabalhar comigo. Eu não sei trabalhar na frente das câmeras, já tem esse problema. Eu não sei trabalhar na frente das câmeras. Porque eu não tenho treinamento. Eu poderia estar treinando isso faz tempo, cara. Mas eu nunca treinei isso. Eu nunca treinei isso. E eu nunca treinei ficar na frente das câmeras. Eu sempre fui o cara que trabalhava em emprego normal, cara. Trabalhei no exército, trabalhei em mercado. Que cara que vai trabalhar em exército e mercado vai trabalhar na, tipo, na Globo, cara? Mesmo se for num quadro assim, tipo, vamos dizer que só aparece não vale a pena ver direito. Mesmo se for só nisso, mesmo assim, cara, é muita atenção, cara, pra mim. É muito holofote pra mim. Sendo que eu não sou um cara. Eu não sou comediante profissional. Entendeu? E eu nunca. Eu não tenho, tipo, vocação pra isso. Se eu fosse criança, com 11 anos e meio, e tivesse treinado pra ser um apresentador, ou ter feito teatro, curso de teatro, aí sim eu poderia falar: esse cara é inteligente, esse cara é bom, ele seria um bom apresentador. Tá vendo? Ele seria um bom apresentador. E eu fico puto, cara. E eu fico puto o seguinte, cara. Por que não me deram uma chance quando eu era criança?
Tipo, ninguém me deu uma chance, cara. Ninguém me deu uma chance. E se tentaram me dar chance, Jesus não deixou, cara. Porque eu acho que eu pedi pro... Que eu me lembre. Eu pedi pro Marco Luque me adotar. E ele tinha aceitado. Aí eu expliquei que eu queria ser apresentador, trabalhar na TV. E ele entendeu, cara. Mas Jesus não deixou, cara. Então é foda. Ninguém me deu a oportunidade de treinar pra ser um grande apresentador, cara. Que eu acho que poderia ter sido, cara. Não, é tipo... Aí você poderia falar assim... Nunca é tarde nunca é tarde para trabalhar naquilo que você gosta, né? Você pode falar isso, né? Mas mesmo assim, cara, meu cérebro tá lento, cara. Eu teria que tomar medicamentos fodas, tipo Venvance. Se eu tomasse Venvance, talvez eu voltaria a ser o que eu era antes. A ter foco, a ter energia pra ser um apresentador. Mas é foda que hoje em dia, o humor não existe mais, cara. O humor, ele mudou, cara. E você não pode mais zoar as pessoas. Então é um outro tipo de humor. Você só pode zoar a si próprio. Você zoa a si próprio. Eu sou otário, eu sou perdedor. Então você tem que zoar a si próprio. Porque aí não vai dar problema com a lei. Agora, se você zoar as outras pessoas, não ia dar certo. O Marcos Mion, ele era famoso por zoar as outras pessoas. Fazer react zoando as outras pessoas. E dava certo em 2010. Mas, tipo, na Globo, Vale a Pena Ver de Novo, direito, na Globo, ele não faz. Tanto que ele não faz mais esse programa no Caldeirão. É só, tipo, é, é um programa de palco onde ele convida músicos pra tocar. Só isso que ele faz. Ele apresenta e convida os músicos pra tocar. E não Vale a Pena Ver direito, ele zoava as pessoas, né? E é foda, cara. Eu não teria talento pra aparecer na TV nesse estado que eu estou agora. Estado totalmente desmotivado e sem criatividade. Eu não tenho mais criatividade. Pra nada, cara. Eu já gastei todas as minhas... Todo o meu cérebro, ele acabou... Ele foi diminuindo, entendeu? A criatividade minha foi desvanecendo. Porque quando eu era criança, eu era muito criativo, cara. Eu era criativo pra caramba. Eu era carismático, cara. E toda essa criatividade não gerou nada. Não gerou nada. Não, não consegui produzir nada, cara. Nada de útil eu consegui produzir. Nada de engraçado. Apesar que eu achava meu canal engraçado. Eu tentava fazer humor no que aquilo que era o meu escopo. Eu tentava fazer meu humor. Mas, tipo, mesmo assim, cara, não é muito engraçado. Não sei como o meu tipo de humor encaixaria na Globo. Não encaixaria direito. Porque meu humor é ilegal, cara. É ilegal. Só se eu trabalhasse no video show, cara. Se eu fosse apresentador de video show, seria mais fácil. Porque aí eu não precisava ser engraçado. Ser engraçado. Fazer a mesma coisa que o Otaviano Costa fazia. Aí seria mais fácil pra mim. Mas enfim. Mas no pior dos casos, nada disso vai acontecer. E foi tudo um deepfake. Foi tudo um deepfake que Deus criou pra mim. Pra me zoar. Pra me denegrir a minha moral. Pra me humilhar, cara. No pior dos casos, tudo isso aí foi feito pra me humilhar. E ano passado foi o pior ano que eu já senti no meu ano. Desde que eu nasci, foi o pior ano. Porque o ano que eu mais fui torturado nessa vida inteira foi o ano passado. Final do ano passado.
E tipo, agora só me resta assistir o tempo passar. Igual aquela soundtrack do filme My Friend Dahmer. Watch the world go by. Watch the world go by. Essa música do My Friend Dahmer. É assistir o tempo passar. Porque, tipo, ninguém tá nem aí com um ser minúsculo como eu. Entendeu? Ninguém tá nem aí. É foda, cara. E. Tipo, em retrospectiva, cara, eu tinha um grande potencial. Tinha um grande potencial pra atuar nos Improváveis quando eu tinha 12 anos. Eu tinha grande potencial pra trabalhar em vários no teatro, cara. E ninguém me patrocinou, cara. Isso que é lástima. É uma lástima. Ninguém me patrocinou. Não fui patrocinado por nenhum famoso. E me ferrei. Ninguém me patrocinou. E é uma lástima, cara. Saber que sua vida foi uma merda. Porque ninguém te patrocinou. É um lixo total. É assim, cara. E é triste, cara. Agora saber que, tipo, eu morrer na sarjeta, todos os meus sonhos já acabaram. Todos os meus sonhos já acabaram. Entendeu? É igual que foi me dito no purgatório uma frase que era, tipo, desperdício de talento. Desperdício de talento. E é isso que eu me sinto. Desperdício de talento. Que era um cara que poderia ter feito no teatro, ter feito na dublagem, ter feito em alguma coisa, cara. Sei lá, cara. Ser o figurante de uma novela da Record. O figurante, pior figurante. Entendeu? Ou ser humorista no Comedians. Porque eu tinha várias ideias que eu tinha pra fazer, cara. E nada dessas ideias foram pra frente, cara. Eu tinha um outro cara que era bem engraçado. Eu tinha um amigo que era bem engraçado também. O nome dele era Luiz Felipe. Ele era engraçado, cara. E também ele desperdiça esse talento. Porque ele é um cara muito inteligente. Ele era engraçado pra caramba. E também ele desperdiça esse talento. Poderia ser um cara relativamente famoso. E um cara que impactasse as pessoas, cara. Meu amigo, ele gostava muito do Kawemura, cara. Eu achava ele engraçado pra caramba. Mas é foda, cara. E. E é isso aí, cara. Tipo. A gente não é nada. É... Entendeu? É isso aí, cara. Tipo. Desperdício de talento. É isso aí que eu sou. Desperdício de talento. Mas, de certa forma. Poderia ser muito pior. Poderia ser pior pra caralho. Seria muito pior se eu fosse. Se eu tivesse alguma doença fodida, cara. Se eu fosse paraplégico, tetraplégico. Tivesse câncer que ia me fazer ser paraplégico. Aí minha vida seria muito pior. Poderia ser pior pra caramba. E aí eu ter as consequências da minha vida. Pô, não poder mais jogar esportes, que eu gosto de esportes. Ia ser destruídas, né? Os esportes que eu pratico iam ser destruídos se eu fosse paraplégico. Então, de certa forma, minha vida não foi tão patética. Patética. Mas
Poderia ter sido melhor, mas é muito patética. Como a maioria das pessoas tem a vida patética. E é foda, cara. É foda se sentir abandonado pela última coisa que você pensaria que nunca ia te deixar, que é o Espírito Santo. E eu sei, cara, que eles estão ouvindo o que eu tô falando, porque eles conseguem ouvir. Mas eles não podem falar comigo porque alguém está proibindo eles de falar comigo. Mas eles estão ouvindo. E eles sempre te ouçam. Eles sempre te ouvem. O Espírito Santo sempre está te ouvindo. E eu acho que, tipo, quando em retrospectiva, quando eu era criança, eu orava muito o Pai Nosso e o Senhor é meu pastor. Salmo 23. E eu acho que eu ganhava muita aura espiritual só por ter esse hábito que muitas crianças não têm, cara. De ter um hábito de falar, de agradecer a Deus. E eu ganhava essa aura espiritual. E por causa disso que eu conseguia falar com Jesus. Por causa dessa aura que eu tinha de ser uma pessoa bondosa. Porque se eu fosse uma pessoa desleixada, eu não ia ter poderes. Eu ia ser uma pessoa comum, um completo retardado, sem poderes. Sem poderes, sou ateu. Sou ateu e não cometo crimes. Igual um amigo que eu tenho, que trabalhava comigo no trabalho, que pensava que eu era esquizofrênico, que eu falava sozinho, com o Espírito Santo. E aí eu falava, esse cara é retardado, esse cara vai pro inferno, porra. Isso que eu falava na frente dele. Tipo, Jesus xingava ele, entendeu? Jesus xingava esse cara de gordo, entendeu? Falava, cala a boca, seu gordo. Aí eu falava, fio, Jesus tá te xingando, cara. Tá pro inferno, porra. Tipo, ele era ateu, entendeu? Ele não tinha Espírito Santo. O cara que é ateu não tem Espírito Santo. Ele não consegue ter Espírito Santo. Então, Jesus xingava esse cara. Era bizarro. Mas, tipo, eu espero. Eu sou uma pessoa que ainda tem esperanças. Tipo, não foi muito tempo que eu. Tipo, foi em outubro. Outubro do ano passado que eu saí do purgatório. E eu parei de ter poderes espirituais. Então não foi há muito tempo. É recente o que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo, tipo, de espiritual. Então, de acontecimentos espirituais, foi recente. Ainda é recente. Então ainda pode acontecer mais revelações espirituais pra mim. E espero que essas revelações espirituais sejam concretas. Sejam concretas. Então sejam físicas, entendeu? E alguém me explique o motivo, né, de todas as visões que eu tive. E se caso acontecer o melhor, vou meus poderes voltar. Jesus voltar pra mim. E eu ir pra Globo, eu não vou tá nem aí com as pessoas que duvidaram de mim. Que as pessoas lá no Reddit. Eu postei no Reddit e me falaram que eu sou maluco, que eu tô inventando, que tenho mania. Eu tô inventando da sua perspectiva. Mas se fosse com você, você estaria inventando. Tipo, a inversão. Tipo, eu tô falando o que aconteceu comigo de uma maneira subjetiva. Aí basta você acreditar ou não. No caso, você recusa acreditar e ainda denigra a minha imagem falando que eu sou mentiroso. Então essa é a sua opinião, não um fato. O que você tá contando não é um fato. É a sua opinião.
Se você não acredita, beleza. Mas não é um fato que você tá falando. E lá no actualize.org também, eu postei o meu relato e não acreditaram em mim. Falaram que eu usei drogas, entendeu? Pra se comunicar com Deus. Totalmente retardados. Isso é interessante, tipo, se existe uma droga que faz você se comunicar com Deus e faz outras pessoas se comunicar com Deus ao mesmo tempo que você, tipo, não faz sentido. Que eu experienciava poderes espirituais e eu já via outras pessoas ter os mesmos poderes que eu tive. Os mesmos poderes. Então, é uma alucinação coletiva? Você está sugerindo? Alucinação coletiva sem drogas, tipo. Isso você tá sugerindo. Isso diversas vezes ocorreram. Das outras pessoas terem poderes. Minha chefe teve poder. A gerente lá teve poder. A fiscal teve poder. Meus colegas do trabalho teve poderes. Do Espírito Santo. Então todo mundo é maluco, menos vocês que não têm poderes. E é estranho também que não deu pra filmar a gente tendo poderes, a gente falando com São Pedro. O que seria legal. Mas sempre quando eu chegava em casa, eu esquecia que eu tive poderes. Então eu não filmava mesmo, conversando. Não, eu ia entrevistar São Pedro. Eu ia entrevistar São Pedro, ia perguntar perguntas capciosas pra ele. E ele ia me responder. E todo mundo ia saber como que é o céu, quais são as regras, quais são as regras do jogo, como ter Espírito Santo, como ter poderes. Todo mundo ia saber. E ia ser revelado. A mensagem final ia ser revelada através do Espírito Santo. E eu revelando as pessoas. Mas, pô. Como não foi filmado, essa revelação, última revelação, foi feita a mim. Porque só eu tenho o conhecimento da revelação. Só eu tenho conhecimento dos poderes. Porque eu perguntei para outras pessoas se ela tem os poderes. Eu não tenho, cara. Tinha um babaca lá no meu trabalho. O cara era babaca. Eu perguntei por ele o signo. Qual que é o seu signo? Ele falou, é leão. Ô, seu babaca, olha pra cima e fala assim, Jesus, você tá aí? Só fala isso. Aí ele falou assim, eu não vou falar isso não, pô. Aí eu falei assim, você é evangélico ou católico? Aí ele falou, sou evangélico. Sou idiota. Seja católico. Eu falei pra ele. O evangélico não acredita no Espírito Santo. E olha pra cima e fala, Jesus está aí. Só isso tem que falar. Ah, ele falou, não vou fazer isso, seu doido. Vai, fica zombando de mim, seu babaca. Aí eu falava, Jesus, tem como dar os poderes pra ele? Não. Esse cara é retardado, não quer ter os poderes do Espírito Santo. Aí ele meio que pensava que eu tava falando sozinho, entendeu? Beleza. Aí eu falava assim, Jesus, esse cara vai pro inferno? Vai. Aí viu, seu otário, você vai pro inferno, cara. Olha pra cima e fala, Jesus, você tá aí? Só isso tem que falar. Aí ele falou, não vou fazer isso não, seu doido. Você é retardado, você vai pro inferno, seu babaca. Aí eu falava pros meus colegas de trabalho, falava, sabe aquele carinha lá do fundo? Que ele é repositor? Ele não quer falar com Jesus. Tem como você falar com ele? Aí eu falei, beleza, vou falar com ele. Aí ele falou com ele lá, mesmo assim não tinha poderes, cara. Ele não tinha poderes. Ele não tinha Espírito Santo. Tinha um cara no meu trabalho que ele era gay. E aí,
eu perguntava pra Jesus, Jesus, você é homofóbico? Aí Jesus falou, não. Aí eu falava, Lúcio, você é homofóbico? Sou. São Pedro, você é homofóbico? Sou. Aí eu falei, ô, vamos dar um nome aqui, o Eduardo. O Eduardo, pergunta aí pra São Tomé se ele é homofóbico. Aí eu falei, São Tomé, você é homofóbico? Não. Aí eu falei, São Tomé tá mentindo. O Lúcio sabe que é homofóbico. São Pedro é homofóbico. Jesus não é homofóbico, ele tá mentindo. Eu acho que São Tomé é homofóbico, cara. Aí eu falei, não, não é homofóbico não. Esses caras são loucos. Aí, tipo, eu sempre ficava falando assim, Jesus não aceita gays no céu, cara. Mas Jesus sempre ficava mentindo, falando que não era homofóbico, era estranho, cara. Mas tem uma vez que ele contou a verdade pra mim, cara. Eu falei, ó, Jesus mudou de ideia. Perguntei pra Jesus se ele é homofóbico. Aí ele falou, Jesus, você é homofóbico? Sou. Viu, eu falei pra você, ele é homofóbico, ele tava mentindo pra você. Pra você não deixar você triste. Porque ele gosta de você. Mas ele é homofóbico, cara. E você é gay. Aí ele falou que não ia deixar de ser gay, não. Aí quando eu ia saindo ia saindo do mercado lá, do meu trabalho, eu falei pra esse cara, cara, é melhor você se despedir do São Tomé, que ele vai embora. Ele vai embora, você vai perder seus poderes. Aí ele falou assim, tá, eu vou me despedir. Aí eu falei, cara, vai ser uma merda quando Aí eu cheguei no outro dia. Aí eu falei, cara, vai ser uma merda quando você não tiver os poderes. Como você vai fazer pra se... Como você vai saber... Como que você vai perguntar perguntas espirituais para as pessoas? Se você vai perder o seu melhor amigo, que é o São Tomé, que ele tem poderes, ele é um cara santo. Como você vai viver sua vida sem ele? Aí ele falou, eu vou viver minha vida tranquila, não se esquenta não. Aí eu falava para meus colegas, eu falei, cara, aquele cara lá, o Eduardo, ele é meio doido, ele é gay e vai perder os poderes do Espírito Santo e vai pro inferno porque ele é burro, cara. Ele é burro, cara. Aí eu falei, puta que pariu, ele é burro mesmo. Aí beleza, aí eu cheguei lá no trabalho, depois de ter saído de lá, eu conversei com esse cara, esse Eduardo. E ele não parecia ter poderes do Espírito Santo. Ele perdeu os poderes do Espírito Santo. Teve amnésia. Teve amnésia total, cara. E aí eu comentei pra ele no Instagram lá, no Facebook, se ele tinha poderes, se ele falava com o São Tomé. Ele negou e falou que eu tava perturbando ele. Ou seja, o cara, além de não ter poderes, ele é um babaca. Porque eu tô falando coisas sérias sobre poderes espirituais. E ele achando que eu tô importunando ele. Estamos falando de coisas sérias. Não de babaquice aí, de viadagem que você acha que você, sei lá, xaropinho manda você assistir. Entendeu? Tô falando de coisas sérias que vão transcender o seu espírito e mudar a sua vida, cara. Agora você fica aí nessa vida de babaca e de insegurança, entendeu? Insegurança espiritual. E vai se ferrar e vai pro inferno e vai ser destruído. E vai ser destruído. E eu não tenho nada a ver com isso. Eu já ajudei esse cara o bastante. Então esse cara não tem poderes. E esqueceu que eu tinha poderes. O outro cara lá também, que eu comentei, que era ateu, não tem poderes. E também nunca vi ele ser legal. Nunca vi ele ter poderes. E ele falou que ele nunca viu eu ter poderes, mas ele viu sim eu ter poderes e xingar ele. Quem xingou foi Jesus, não fui eu. Jesus xingou ele. E Jesus deu amnésia nele. Ele esqueceu.
Beleza. E tinha um cara lá. Eu não perguntei ele certo, mas eu acho que ele não tem poderes também, cara. Mas ele era legal comigo, ele era respeitoso comigo. Mas ele não olhava muito pro olho da pessoa. Ele transmitia insegurança. Por que a pessoa é insegura? Ela tem medo. Não precisa que ter medo, cara. Se você é cristão, você não precisa ter medo. Só olhar no olho da pessoa. Ela é humana também. Ele não olhava muito nos meus olhos. Ele tinha insegurança. Então, mas eu não perguntei pra ele do Espírito Santo, pra ele. Eu mandei no Facebook pra ele, mas ele não respondeu nada. Ele não respondeu. Tem outro cara lá que eu mandei mensagem pra ele falando do Espírito Santo, ele falou... Ele, tipo, ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada do Espírito Santo. Aí eu falei, cara, isso é estranho, cara. Só eu tenho os poderes. Só eu vou pro céu, cara. Só eu vou pro céu. E... é um pensamento também eu tenho, cara. Se só eu lembro... Se só eu lembro... Então, só eu tenho privilégio espiritual acima dos demais. E esse privilégio espiritual, esse conhecimento, pode significar a entrada do céu. A entrada no céu. Esse conhecimento pode significar a entrada no céu. Mas, de forma oposta, as pessoas que não tiverem esse conhecimento de terem os poderes, caso elas tivessem os poderes, elas não vão entrar no céu. Esse é o meu pensamento. Essa é a minha teoria. É uma teoria que eu tenho. E o que pior, o meu pior pesadelo seria... O meu pior pesadelo seria se só eu fosse pro céu e todas as pessoas fossem pro inferno. Isso seria horrível. Porque eu não quero que várias pessoas vão pro inferno. Por exemplo, eu não quero que o PC Siqueira vá pro inferno. Porque ele era legal. Eu não quero que ele vá pro inferno. Mas ele morreu. Tô até investigando lá se foi assassinato, né? Mas não sei, cara. Sei lá. Acho que não, cara. Acho que ele morreu. Ele auto-ripou. Mas, tipo, tem várias pessoas que eu não quero que vão pro inferno. Por exemplo, Psiqueira, Monique Ozzy. Quem mais? Ulisses Balbino. Sei lá, cara. Uns caras legal, cara. Tô tentando pensar em uns caras legais, que é difícil lembrar de caras legais. Guilherme Briggs. Uns caras legais da dublagem. Marco Ribeiro. Alexandre Moreno. Várias coisas. Vários caras legais. São pessoas legais. São pessoas bondosas. Que tinham que ter chance de serem escolhidas, né? Pra ir pro céu. E na Bíblia fala que a porta é estreita, né? A porta é estreita. Se a porta é estreita, então eu passei pela porta, eu sou um dos poucos que passo pela porta. Porque só eu tenho conhecimento do Espírito Santo. Também minha avó, também eu quero que ela vá pro céu, porque ela é legal. E ela é a única que acredita em mim. Ela é a única que acredita em mim, no Espírito Santo. Porque eu não ganho nada mentindo. O que eu vou enganar, cara? O que eu vou querer criar uma história? Que eu fui pra São Paulo com Marcos Mion, fui no Legendários, fui no CQC, fui no Improvável. O que eu vou querer enganar? Pra quê? Em troca de quê? Nada. Nada eu vou ganhar. Nada. Eu não vou ganhar nada com toda essa história.
É, mas no Reddit eu sou retardado. Eu sou o cara que tem mania. Eu sou o cara que inventa história, contador de mentiras. Até os caras aqui no YouTube falam isso. O Insano77 fala que eu tô mentindo. Entendeu? Por quê? Porque ele. É a opinião dele, entendeu? E porque ele não tem Espírito Santo. Porque se ele tivesse Espírito Santo, ele ia saber exatamente do que estou falando. Mas é triste. E aí você fica pensando assim, cara, se eu não tivesse esse conhecimento, a minha vida seria melhor ou pior? Se eu não tivesse conhecimento, eu não sei te dizer se seria melhor ou pior. Eu só sei que quando eu tinha os poderes, a minha vida era legal. Porque eu tinha amigos que não eram perdedores e pecadores. Eles eram santos. Eles eram santos. E eles confiavam em mim. Entendeu? Eles confiavam em mim. E era divertido. Falar com São Pedro. E São Pedro imitar uma pessoa famosa. Ele imitava às vezes o Yudi. Falava, não sei o que, mano. Não sei o que, mano. Era divertido ver ele falar isso. Eu gostava mais de falar com São Pedro e Judas. Mas, tipo, eram meus amigos. E era os únicos caras que eu tinha confiança. E aí, eu tinha confiança neles. Eles iam me ajudar. Porque o que falta nessa sociedade é essa confiança. Porque na sociedade atual, as pessoas são traíras. Por exemplo, agora, eu não tenho nenhum amigo pra falar essas histórias. Eu só tenho YouTube. Tá entendendo? Essas histórias não. Não, tipo. Eu já vi. Tipo, eu não tenho amigo pra compartilhar essas histórias. Eu não tenho com quem compartilhar. Porque as pessoas são traíras. É igual a modernidade líquida do Boyman, que fala da modernidade líquida. Que a sociedade tem. As perspectivas da sociedade geram. Geram, assim, alienação, cara. Alienação. E é triste ver a sociedade se ver alienada. A gente poderia ser legal um com os outros, mas a gente não é, porque a gente é babaca. E é foda ser o único cristão. E na igreja também só tem babaca. É triste. É muito triste, cara. Pra você ser cristão, você tem que parar de ser babaca. Tem que ser um cara honesto. Que não minta. A maior parte do meu. O que eu acho que também fui escolhido para ser o mensageiro de Cristo é nessa personalidade minha que eu não minto. A maior parte das vezes eu não minto. Isso é um valor cristão, cara. É um valor cristão, não mentir. Isso é uma coisa que eu tenho. Eu não minto, cara. E eu acho que isso que eu fui escolhido. É por isso que Jesus falou comigo. Porque eu tenho vários valores que as pessoas não têm, cara.
A última questão que eu quero fazer, quero perguntar a si próprio é: qual o sentido disso tudo? Qual o sentido? Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Essa é a pergunta que eu tenho que se fazer e achar o meu propósito. Muitas das vezes a gente tem que saber mudar as nossas escolhas, se adaptar ao meio. E eu acho que é isso que eu tenho que aprender a fazer. Eu tenho que se adaptar ao meio. Eu tenho que se adaptar ao meio e saber meu propósito. E esperar. Esperar que as boas novas venham. E eu espero que também que eu não morra nesse ano, o ano que vem, de uma maneira enigmática, como por exemplo, ataque cardíaco, entendeu? Eu posso morrer de ataque cardíaco porque Jesus pode falar: cara, esse cara, ele não tem que viver na terra, ele tem que ir pro céu. Eu vou matar ele logo e teleportar ele pra cá, pra trabalhar aqui, porque ele é inteligente e ele é honesto, ele tem valores que dá pra ser utilizados aqui no céu. Então eu tenho esse medo de ser completamente morto pelo Espírito Santo, por Jesus. Jesus me mata e eu vou ser mais um número. O Natan morreu, ataque cardíaco. Os últimos vídeos dele falando sobre o Espírito Santo. Você é o próximo. Mas a mensagem final é: sempre ore. Ore todas as noites com fé que Deus existe e que Jesus existe. Se você orar com fé que ele existe, um dia ele vai te dar poderes, cara. E pregue, tipo, faça os valores de honestidade, de compreensão, de empatia. Tipo, faça jus a esses valores que Jesus pregou. Faça esses valores no seu dia a dia. E muitas pessoas não conseguem fazer isso nas suas ações, cara. Às vezes se trata um cara de maneira rude, porque você é uma pessoa totalmente maligna, perversa. Então trate as pessoas de maneira bondosa, cara. Teve uma vez que eu falei mal do meu primo pra minha tia. E eu, como um cara bondoso, um cara certo, eu fui lá e me desculpei com essa tia, falando: desculpa aí por ter ofendido o seu filho. Ela falou: eu nem lembrava que você fez isso. Não precisa falar isso, não. Ela falou: não, mas eu tenho que falar isso porque eu tô me sentindo mal. Então essa atitude que eu fiz é um exemplo de pequenas atitudes que você pode fazer para fazer o bem a outra pessoa. Então, se desculpar, entendeu? E de maneira honesta, não uma maneira forçada. Jesus mesmo fala para perdoar 70 vezes 7, cara. Então, é isso que eu falo, cara. Você tem que ter os valores de Jesus. Acho que é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido o vídeo. Dê joinha, ative as notificações. Até o próximo vídeo.